Pronto, começando. Boa tarde, pessoal. Muito bem, vamos começar aqui nossa aula, conteúdo novo. Nós vamos iniciar hoje o controle concentrado de condicionalidade, tá? Ele é o nosso tópico 10 do caderno. Pelo menos aqui na minha apostila, que eu venho montando com as aulas de vocês, a gente já está em 52 páginas, tem muito conteúdo já. Controle de condicionalidade é isso mesmo, né? Então, anotem aí no caderno de vocês, tópico 10, controle concentrado de condicionalidade, tá bom? Vamos lá. Professor, o senhor vai passar esse apostila aí, as suas anotações? Não vou, vocês já sabem disso. Não vou porque vocês precisam ler o conteúdo dos livros, tá? E precisam escrever para aprender. Não canso de repetir isso. É uma forma de aprendizado, é uma metodologia pedagógica. Tópico 10, controle concentrado de condicionalidade. Pessoal, tópico 10.1, competência. Vamos logo aqui matar esses pequenos tópicos que são bem tranquilos. Controle concentrado de condicionalidade, pessoal, como a gente já até estudou desde o começo das nossas aulas, a competência é do STF, que é o guardião da Constituição. Aliás, nós estamos falando em controle concentrado. Por ele ser concentrado, ele é concentrado para ser controlado em apenas um órgão, que é o STF, diferentemente do difuso, em que o controle é por todos os juízes e tribunais do Estado brasileiro. Tá bom? Mas tem uma questão singular aí. Essa competência é só do STF, no controle concentrado? Vamos lá, vamos participar, pessoal. Só do STF? O que vocês acham? O João, lembrei o nome do João Hipólito, faltou hoje também. Vamos lá, Benjamin. Tu que se tornou meu perguntador oficial e participante aí das aulas. Claro, professor, se o STF é guardião da Constituição, somente ele faz o controle concentrado. Essa é a resposta correta, né? Errado. A gente só tem a Constituição Federal? Eu tenho também a Constituição Estadual. Quem faz o controle concentrado de uma lei ou ato normativo estadual em face da Constituição Estadual é o STF? Não. Desculpa, pessoal. Ih, o professor tá com Covid. Pra lá, viu, com esses pensamentos. Deus me livre. Ou não. Então, pessoal, tem controle concentrado também no âmbito estadual e ele é feito pelo Tribunal de Justiça local, tá? Vai depender de cada estado. Se for no estado do Acre, o Tribunal de Justiça do estado do Acre vai fazer o controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face do Tribunal de Justiça ou em face da Constituição Estadual, tá bom? Já te bugou aqui, não dá para mandar nada. Tranquilo, Benjamin. Não. As leis e atos municipais, Regina, em face da Constituição Estadual, Tribunal de Justiça local. Em face da Constituição Federal, não tem, tá? Lei municipal não pode ser objeto. A gente vai mostrar isso mais lá na frente. Em controle concentrado, constitucionalidade, tendo-se como objeto a Constituição Federal. Aí a gente vai usar a DPF. Mas isso aí é conteúdo que vai ser explicado mais à frente, Regina. Ok? Então, a competência será do STF e do TJ de cada estado, né? Para todas será o STF, com exclusão da ED estadual, que será no TJ local. Então, ao STF compete processar e julgar a ação direta de constitucionalidade, a ação direta de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a arguição de descumprimento de
preceito fundamental, e a representação, a ADI interventiva, que é a representação de intervenção do Estado, a gente vai verificar isso, tá bom? E ao Tribunal de Justiça local, a depender de cada Estado, vai caber fazer o controle concentrado no âmbito estadual, julgar uma ação direta de inconstitucionalidade estadual, tá bom? Parâmetro. É o nosso tópico 10.2. Então, o tópico 10.1 foi competência, o tópico 10.2 é o parâmetro. Anotem. 10.2 parâmetro. Pessoal, anotem no caderno. O parâmetro no controle concentrado de constitucionalidade é a ordem constitucional. Professor, mas o que seria a ordem constitucional? Então, ordem constitucional inclui o texto constitucional, os princípios constitucionais, tanto os explícitos como os implícitos, tá? E os tratados internacionais de direitos humanos, que foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro através do procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Tá bom? Professor, me dá um exemplo de princípio implícito. Me diga, você, aluno, me dê esse exemplo. Onde está previsto o enunciado, onde está previsto textualmente o princípio da proporcionalidade? Você saberia me dizer? Saberia, Benjamin, me dizer onde é que está previsto o princípio da proporcionalidade? Então. Boa pergunta, Benjamin. Muito boa a sua pergunta. Obrigado por perguntar. Está ajudando a desenvolver aqui a aula. Sua pergunta pode ter sido também uma pergunta que esteja na cabeça dos outros alunos, não é verdade? Você não vai encontrar textualmente, não vai encontrar um enunciado expresso prevendo o princípio da proporcionalidade, Benjamin. Ele é decorrente da cláusula do devido processo legal. Salvo engano, inciso 54 do artigo 5º da Constituição Federal. É de lá que é extraído, tá, o princípio da proporcionalidade, do devido processo legal em sua perspectiva substancial, tá bom? E ele pode ser parâmetro para servir de controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade e no âmbito do difuso também. Negócio que a gente está estudando no âmbito concentrado. Tá bom? Então, isso é um exemplo de princípio implícito que pode ser objeto ou que pode ser parâmetro, tá, do controle de constitucionalidade. Então, resumindo, vamos lá. Posso sim, Daniela? Vamos lá. É exatamente isso que eu vou explicar agora, tá? Então, o que seria o parâmetro? Né? Parâmetro, nós temos aqui, quando a gente vai efetuar o controle de constitucionalidade, Daniela, o que a gente está fazendo? A gente está verificando se uma lei ou ato normativo, tá, produzido em nosso ordenamento durante a vigência da Constituição, se eles estão compatíveis com a Constituição Federal. Dessa forma, lei ou ato normativo é o objeto do controle de constitucionalidade. E esse objeto, para saber se ele é constitucional ou não, ele precisa ter um parâmetro, né? Um parâmetro. Um lugar que a gente olhe e faça o comparativo, e faça a adequação. Saber se ele está adequado a esse parâmetro. Tá entendendo? Um outro exemplo da vida, assim, que a gente poderia estabelecer como parâmetro. Um parâmetro de uma pessoa correta.
para você entender o que seja uma pessoa correta. É claro que isso é muito subjetivo, vai depender de pessoa para pessoa, mas algumas definições a gente tem bastante na concepção nossa sobre o que seria uma pessoa correta. Por exemplo, aquela pessoa que não maltrata os cachorrinhos. É uma pessoa correta, não é verdade? Por quê? Porque a gente tem como parâmetro que uma pessoa correta, uma pessoa boa, uma pessoa ética, uma pessoa que não é má, ela não vai maltratar os animais, tá? Então, esse é o parâmetro do que seja bom, correto, no que diz respeito ao trato com os animais, tá bom? É uma pessoa correta também, é um assunto que está muito em voga ultimamente, é uma pessoa correta aquela que não tem preconceitos, principalmente de índole racista, como aconteceu agora nos Estados Unidos. O nosso parâmetro é que a humanidade, as pessoas não têm esse tipo de preconceito, tá? Então, uma pessoa que não tem preconceito, ela está nesse parâmetro de uma pessoa correta, uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, uma pessoa ética. Já, ao contrário, aqueles policiais que assassinaram o George Floyd não são pessoas corretas aos nossos olhos. Eles não são, se você for fazer um comparativo com o parâmetro do que a gente entende correto, eles não se encaixam. É a mesma coisa aqui na questão do controle de constitucionalidade, né? Nós temos o objeto, que é a lei, o ato normativo, e nós vamos comparar com a Constituição Federal, que é o nosso parâmetro, não só a Constituição Federal, tá? O parâmetro vai envolver também o texto constitucional, os princípios decorrentes da Constituição, tanto os expressos como os implícitos, e os tratados internacionais de direitos humanos. Como os tratados só podem servir de parâmetro, cara? Direitos humanos incorporado ao direito brasileiro, tá? Com força de norma constitucional, ou seja, eles devem seguir aquele procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, tá bom? Então, essas normas, que são as normas constitucionais, é o parâmetro, é o que a gente vai utilizar para saber se o objeto, que seria o ato normativo ou a lei, está de acordo com esse parâmetro, tá bom, Daniela? E um nome que a gente dá para esse parâmetro, e que a doutrina e a jurisprudência, principalmente depois do voto do ministro Celso de Mello, eu já até dei para vocês aqui ó, a DI, que ele proferiu esse voto, o nome que é dado a esse parâmetro é bloco de constitucionalidade, tá bom? Tá entendido, Daniela? Conseguiu entender bem o parâmetro? Senão a gente explica novamente. Benjamin. Como os tratados só podem servir de parâmetro caso entre no ordenamento como emenda penal, nós consideramos que o bloco de constitucionalidade é restrito? Benjamin, essa questão da tua pergunta eu também estava fazendo lá no começo da aula, quando eu estava explicando o parâmetro de constitucionalidade, ainda no controle difuso, eu falei para vocês que a gente adota uma concepção ampla, justamente porque não se trata somente do texto da Constituição, envolvendo também os tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro de acordo com o regramento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, também os textos constantes de emenda constitucionais que não foram incorporados no texto da Constituição, mas que eles são normas constitucionais e produzem eficácia de norma constitucional, mesmo previsto em um texto paralelo, ou seja, em um texto da emenda constitucional, assim como também os princípios expressos e implícitos, tá? Na doutrina que eu estudei, classificou como o bloco de constitucionalidade como sendo amplo e não restrito, embora tenha doutrinas que falem que é restrito. Você nunca vai encontrar um consenso, tá? Se você encontrou algum doutrinador dizendo que é restrito, me diga, por favor, aqui, para eu dar uma olhada nele, saber e confrontar as concepções aqui, fazer o comparativo e trazer para vocês, tá bom? Pode ser, Benjamin? Então, Daniele se sentiu contemplada com a explicação. Então, vamos prosseguir, tá? Então, continuando, o parâmetro, a ordem constitucional, tá? Que é o texto constitucional, os princípios decorrentes da Constituição, tanto os implícitos como os expressos, e os tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao direito brasileiro com força de norma constitucional. E aí vai surgir aquela pergunta, professor, e aqueles tratados que falam de direitos humanos, mas que não foram incorporados de acordo com o regulamento previsto no parágrafo 3º, artigo 5º. Isso aí eu estou deixando para o final do nosso
conteúdo de controle de constitucionalidade, tá, pessoal? Que é o que a doutrina vem chamar de controle de convencionalidade, vai ter uma aula própria para isso, tá bom? Então, calma que a gente vai chegar lá. Mas o que seria texto constitucional? Né? Vamos logo aqui aclarar essa situação também, pessoal. O texto constitucional inclui o texto principal da Constituição, tá? Do artigo 1 ao 250, os artigos que estão constantes lá do ato das disposições constitucionais transitórias, tá? As emendas constitucionais e exclui daí o preâmbulo, que não tem força normativa. Tá bom? Calha aqui, mais uma vez, lembrar a respeito das normas constitucionais interpostas, que é uma doutrina do italiano Gustavo Zagrebels, que eu já expliquei para vocês que ela ainda não foi aceita aqui no nosso ordenamento jurídico, embora já tenha sido citada por algum dos ministros, colocada à discussão para ser adotada no Brasil, mas ainda não há uma posição, nesse momento, a respeito da incorporação dessa doutrina das normas interpostas, tá bom? Vamos prosseguir, então, para o próximo tópico, caso não haja perguntas, pessoal. Tópico 10.2.1. A gente está dentro ainda de parâmetro, tá? E a gente vai aprofundar mais o conteúdo. Por isso a gente vai abrir esse tópico 10.2.1, que trata a respeito da vigência do parâmetro. Vigência do parâmetro. Eu quero espirrar. Vamos lá. Pessoal, vamos aqui elaborar um case, um exemplo para a gente poder trabalhar a respeito da vigência do parâmetro. Olha só. Vamos tomar como exemplo aí uma lei elaborada em 2010, tá? E então, digamos que em 2011 é proposta uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. A lei foi elaborada em 2010, em 2011 vem um dos legitimados para a população direta de inconstitucionalidade e diz assim, essa lei aqui é inconstitucional, levando-se em consideração o parâmetro, né, ela está confrontando um determinado enunciado da Constituição, ou então um princípio implícito, tá bom? Não, ela está confrontando o enunciado X da Constituição. Isso em 2011, um ano depois da lei ser promulgada, ser incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Poder Legislativo. Né? Em 2012, o que acontece em 2012? Ou seja, um ano depois da propositura da ADI. Em 2012 é elaborada uma emenda à Constituição que modifica o parâmetro. Olha só, modificou o parâmetro. Nós temos o objeto, que é a lei, que foi elaborada em 2010. Em 2012, o que muda não é o objeto, não é a lei. O que muda é o parâmetro. É o artigo da Constituição, o enunciado ou princípio implícito ou expresso, que foi utilizado, tá, para dizer que aquela lei era inconstitucional. Tá bom? E aí? O que acontece com essa ação direta de inconstitucionalidade? Vamos aqui trabalhar aqui com dois exemplos, né? O exemplo 1, o Benjamin até já respondeu aí. E a resposta é exatamente essa. Quando há, já coloquem na cabeça, isso é uma regra, isso aí vai cair em muitas provas de concurso, principalmente em questões objetivas, tá? A regra, pessoal, regra. Tudo que vai ter a regra e a exceção, se tratando de controle de constitucionalidade. Então, a regra é, modificou o parâmetro de confronto, haverá
a perda de objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Ela perde o seu objeto. Tá? Quando você vai propor. Testando, 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 testando. Estão me escutando? Repita, professor, porque ninguém Alô? ouviu nada. Voltou, voltou. Beleza. A partir de qual momento que vocês não pegaram? Só para eu saber. Elísia? Estão me ouvindo ainda? Uns 40 segundos, acho que foi da parte. Qual parte? Exemplo 1, exemplo 2. Eu falei sobre a regra. Qual é a regra? A partir da regra, ficou mudo. Tá bom. Então, voltando. Voltando. Vamos recapitular tudo aqui. Tudo não. Vamos lá. Perfeito, Regina. Obrigado. Então, o Benjamin respondeu correto. A extinção da ação por perda de objeto. Por quê? Porque um dos pressupostos da ação direta de inconstitucionalidade é você apontar qual é o parâmetro invocado que vai ser utilizado para se apontar a inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo. A partir do momento que esse parâmetro deixa de existir em virtude de uma posterior modificação através de uma emenda constitucional, você perde o próprio alicerce da ação direta de inconstitucionalidade. É por isso que ela perde seu objeto. Tá bom? Então a regra é essa, e a jurisprudência dessa. Não há nada disso na lei dizendo isso, tá? Não, nem na Constituição. É a própria jurisprudência do STF. Essa é a jurisprudência histórica tradicional que diz que quando há modificação do parâmetro que foi invocado na ação, tá? Na ação que iniciou o controle concentrado de constitucionalidade, quando há essa modificação substancial no parâmetro, a regra é que ocorra a perda de objeto da ADI. Essa ADI não vai ter o seu mérito julgado, ela vai ser extinta sem resolução do mérito. Ok? Entendido? Então, a respeito, tá, dessa modificação, a gente pode, a partir do momento em que há a modificação do parâmetro da Constituição, a gente vai ter dois tipos de parâmetro, pessoal. Vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? A gente já aprendeu a regra, tá? Que quando há a modificação do parâmetro, revogando ou modificando substancialmente a perda de objeto da ação direta de constitucionalidade. Vamos aprofundar mais. Quando há essa modificação do parâmetro, nós vamos ter dois tipos de parâmetro. Um que é o chamado parâmetro histórico, que era aquele que existia antes da modificação. E nós vamos ter um novo parâmetro, que é o parâmetro que foi modificado pela emenda constitucional. Tá bom? Quando a emenda constitucional vem alterar a Constituição, geralmente, né, a emenda constitucional vem alterar o texto, tá? Então, ela ou pode, em um momento, revogar o parâmetro, tá? Tem um determinado artigo, inciso ou a linha, ela simplesmente revoga, extirpa aquele enunciado do texto da Constituição.
ele deixa de existir na Constituição. Ela só faz isso. Ou ela pode modificar esse parâmetro, tá? Modifica um vocábulo, modifica a oração do enunciado todinha, pode modificar, parcial ou totalmente. Então, se ela revoga totalmente, vamos para a regra geral, perda de objeto, tá bom? Porque a ADI não pode, né, levar em consideração o parâmetro novo, tá? Ou seja, houve revogação total do parâmetro que foi invocado na ADI, nós vamos para a regra geral, perda de objeto. Se a modificação, quando a modificação do parâmetro, nós vamos ter que verificar duas situações, pessoal. Vocês estão me ouvindo, né? Nós temos que verificar se essa modificação ela foi substancial ou se ela foi uma modificação que não alterou substancialmente o parâmetro constitucional usado no controle concentrado de constitucionalidade. Por que a gente deve verificar isso, pessoal? É o seguinte, há uma situação em que há uma modificação substancial, ou seja, a alteração de toda alteração, ou mesmo a alteração de um vocábulo que muda todo o sentido da norma que é extraída desse enunciado. Por vezes, a emenda constitucional vem alterar determinado artigo, mas não modifica substancialmente. Ocorre, por exemplo, na seguinte situação. Digamos, o artigo 5º. O artigo 5º ele foi diversas vezes modificado ao longo da existência da Constituição. E, principalmente, com a inclusão de parágrafos novos. Nós tivemos, por exemplo, a inclusão do parágrafo 3º, salvo engano, foi com a emenda, uma emenda da reforma do judiciário. Salvo engano, acho que foi com a emenda da reforma do Poder Judiciário. Enfim. Ou seja, você modificou o artigo 5º, mas você não modificou substancialmente o texto e, consequentemente, as normas que eram extraídas através de interpretação do artigo 5º. Você incluiu o texto novo. Tá? Então, qualquer ADI que estivesse tramitando naquele tempo com base, que tivesse como alicerce a invocação de um parâmetro que estivesse lá no artigo 5º, essas ADI não iriam perder o objeto, porque houve modificação do artigo 5º, houve para inserir texto novo, e não para modificar os textos usados como parâmetro. Tá entendendo? Por exemplo, nós temos aqui um artigo... Deixa eu lembrar onde de cabeça. Vamos pegar lá o 150, lá na ordem tributária. 155, ele tem incisos também. E é invocado em sede de ação em controle de constitucionalidade, como parâmetro o artigo 150, inciso 1. E esse artigo 150, inciso 1, ele vem a ser mudado, e o texto que estava no inciso 1, ele é colocado no inciso 2º, colocado no inciso 2. Porém, ele permanece íntegro o texto, ele só é modificado de inciso. Essa modificação, ela não é substancial, porque o texto permaneceu intacto e, consequentemente, a norma extraída através da interpretação daquele texto permaneceram intactos. Então, essa modificação ela não foi substancial, e isso gera como consequência que, embora haja uma emenda que modifique o texto, que modifique o parâmetro, não vai cair na regra geral que eu ensinei para vocês, não vai levar à extinção da ação direta de constitucionalidade, tá? Sem resolução do mérito, não vai levar à perda de objeto da ação. Então, vocês conseguiram entender o detalhe aqui que eu estou querendo explicar para vocês? Ou seja, quando há essa modificação, tem que verificar se essa modificação foi substancial ou não. Tá? Existem dois tipos de modificação por emenda. Quando ela revoga totalmente o texto, isso é uma modificação substancial, ela extirpou um texto e, consequentemente, uma norma jurídica que poderia ser extraída daquele texto, tá bom? E isso leva a caso aquele texto tenha sido usado como parâmetro em determinada ação direta de constitucionalidade, por exemplo, isso leva à perda de objeto da ADI, ou tem que verificar se essa modificação ela foi substancial ou não. Se ela não tiver sido substancial, não vai incidir aqui a regra geral, que é a perda de objeto. A ADI continuará tramitando e terá seu
julgamento proferido pelo STF. Tá entendido, pessoal? Essa parte? Me dê aí um sinal aí se está entendido ou não, que aí eu passo para o próximo tópico. 10.2.1. Estou com medo de vocês não estarem me ouvindo. Ok. Regina, esse conteúdo é um conteúdo que eu peguei em uma aula ministrada num curso que eu fazia ainda quando eu estudava para a magistratura federal, tá? Essa parte da modificação substancial. Eu estava montando essa aula para vocês e eu estava utilizando tanto pelo Lenza como pelo Flávio Martins. E eu fui também no livro, aliás, eu tenho até que responder a Ana, eu acho que é a Ana Carolina. No livro do Bernardo Gonçalves, que eu tive contato agora no começo do ano, a Ana Carolina chegou para mim e perguntou: professor, o livro do Bernardo Gonçalves, eu posso adotar para estudar direito constitucional? E eu respondi para ela: eu confesso a você, Ana Carolina, que eu não conheço esse livro. Tá? Então não posso dizer se ele é bom, se ele é ruim, eu não tive acesso a ele ainda, não sabia. Geralmente, na minha época, os doutrinadores tradicionais eram Alexandre de Moraes, Pedro Lenza, eram mais esses mesmo. A maioria dos professores adotavam Alexandre de Moraes, poucos adotavam Pedro Lenza, eram mais esses dois. E recentemente eu pedi, né, na Juiz Pódio, o livro do Bernardo Gonçalves, e eu gostei muito. A questão é o seguinte: o Bernardo Gonçalves, ele é um ótimo livro, ele é completíssimo, mas justamente esse pode ser um pouco o defeito dele, porque ele é muito denso, ele tem um conteúdo avançado que algumas pessoas que estão tendo contato inicial com o constitucional podem não entender nada. Entendeu? Precisa de uma boa aula para ensinar alguns conteúdos que estão ali naquele livro. Então isso pode acabar confundindo um pouco mais, né, a mente do aluno. É preciso começar ali, na minha concepção, enquanto docente, em termos de didática e por tudo que eu passei, é necessário começar com simples e depois você vai aprofundando, tá? Mas é um livro ótimo. Para mim é ótimo. Eu consigo entender tudo que ele fala lá, que ele aborda assuntos aprofundados de mestrado e doutorado. Tá entendendo? Então, sim, na minha concepção, o melhor, porque é o mais completo e o mais aprofundado de todos e atualizado, com a jurisprudência atualizada do STF, tá? Mas muito denso, o aluno precisa ter tempo e muita paciência para poder, se não estiver entendendo alguma explicação dele, ir fazer outras pesquisas complementares, tá? Mas para mim é o melhor, até agora. Bem completo, muito bom e atualizado. Bernardo Gonçalves. Eu estava olhando lá a biografia dele na contracapa, é uma pessoa, parece que só se dedica a lecionar constitucional. Pós-doutorado, e eu vi lá, ele é só professor, pesquisador, e tem um amplo conhecimento em direito constitucional que ele condensou no livro dele, tá bom? Então, eu recomendo também. E eu li, tá? Tô montando também nossas aulas com base no livro dele, ele não fala dessa modificação substancial ou não. Isso realmente eu trago também de outras lutas aí que eu tenho aí. Fiz diversos cursinhos, tá bom? E achei interessante ensinar isso aqui para vocês. Então vamos prosseguir, pessoal. Tópico 10.2.1.1. Caso das contribuições previdenciárias
e a emenda constitucional 41, tá bom? Eu começo esse tópico lançando a seguinte pergunta. Vamos lá, Benjamin, você que estuda muito. O que seria constitucionalidade superveniente? Ela é admitida pelo STF? Vamos lá, participe da aula, por favor. Já só quero dizer para vocês que essa situação de Covid está acabando. Nós vamos já voltar para a nossa sala de aula. E vocês não vão poder mais ficar só com o celular ligado aí sem prestar atenção na aula, viu? Brincadeira. Pediram para eu repetir o tópico. Vamos lá. O tópico é o 10.2.1.1. O caso das contribuições previdenciárias e a emenda constitucional número 41. E eu iniciei esse tópico com a seguinte pergunta. O que seria constitucionalidade superveniente e se essa constitucionalidade superveniente ela é admitida ou não pelo Supremo Tribunal Federal? Esperando aí o perguntador oficial me responder. Podem as outras pessoas também, que são um pouco mais tímidas, podem responder também. Então, pessoal, vamos lá. Respondeu ninguém. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. 0. Prossigamos. Pessoal, anotem. O que é constitucionalidade superveniente? É simplesmente o fenômeno, pessoal, em que uma lei ela é posterior à Constituição Federal. Vamos utilizar aqui como exemplo a nossa Constituição Federal de 88. Ela é, de acordo com o parâmetro usado na nossa Constituição de 88, o bloco de constitucionalidade. Ela é inconstitucional, todavia, posteriormente vem uma emenda à Constituição, modifica a Constituição em determinado ponto, e a partir dessa modificação, que é implementada pela emenda constitucional, essa lei que antes era tida como inconstitucional, ela passa a se adequar a esse novo parâmetro que foi modificado pela emenda constitucional. Tá? Isso a doutrina chama de constitucionalidade superveniente, ou seja, uma lei que antes era inconstitucional, há uma modificação do parâmetro do bloco de constitucionalidade, há uma modificação de um determinado texto da Constituição através de uma emenda constitucional, e essa modificação acaba dando constitucionalidade a essa lei que antes era tida como inconstitucional. Isso aí é o fenômeno da constitucionalidade superveniente. E aí vem a resposta à segunda pergunta que eu fiz. Isso é admitido pelo STF? Não. O STF não admite a constitucionalidade superveniente. O STF tanto não admite a inconstitucionalidade superveniente, como também não admite a constitucionalidade superveniente. Tá bom? Ela não é aceita pelo STF. Mas por que, professor? Por que a constitucionalidade superveniente não é aceita pelo STF? Lembra que eu expliquei para vocês lá na teoria geral do controle de constitucionalidade, lá no começo das nossas aulas, né? Que a gente adotou aqui a concepção de que a nulidade no controle de constitucionalidade, não há nulidade, não foi adotada totalmente a teoria do Kelsen. Ou seja, quando você adota a teoria da nulidade, a norma, o objeto que foi usado, né, que foi ali o objeto que foi confrontado com o bloco de constitucionalidade, ele é nulo desde o seu nascedor. Há um vício congênito, há um vício desde o nascimento da lei, ou seja, ela já nasce inconstitucional, tá bom? Então, já que ela já nasce inconstitucional, não tem como ela vir a se tornar constitucional posteriormente, porque desde o seu nascimento ela já é inconstitucional. Então, ponto. Então, esse é o fundamento pelo qual é uma questão de coerência, uma questão de lógica e coerência, pelo qual o STF
não admite a constitucionalidade superveniente, tá bom? Quando se você vai fazer o controle de constitucionalidade, eu já expliquei também no começo das nossas aulas, você tem que levar, né, você tem que adotar ali o princípio da contemporaneidade, ou seja, somente pode ser objeto de controle de constitucionalidade lei ou ato normativo que foram produzidos, que foram incorporados, houve essa inovação no nosso ordenamento, ou seja, esse lei ou ato normativo que foram produzidos e incorporados após, né, a vigência da Constituição de 1988, que é o nosso caso, ou seja, após a vigência do bloco de constitucionalidade, tá bom? E essa verificação de compatibilidade, de adequação, ela é feita no momento em que a lei nasce. É o princípio da tem que ser contemporâneo, contemporaneidade, tá bom? E isso também responde a outras perguntas. E eu faço essa pergunta para vocês. Lei ou ato normativo anterior à Constituição Federal, ele pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade? Benjamin Rodrigues disse que sim. Não, Benjamin, nesse caso, dessa vez tu não acertou. Deve ter confundido um pequeno detalhe. Lei ou ato normativo anterior à Constituição Federal, ele não pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade. Pode ser objeto de controle difuso, mas concentrado não, tá bom? Por que, professor? Por que não pode? Eu não estou entendendo. A gente vai explicar isso mais lá na frente, eu vou só adiantar rapidão. A questão é o seguinte, lei, além dos fundamentos que eu já ensinei para vocês, que a gente adota aqui o princípio da contemporaneidade, lei ou ato normativo anterior à Constituição Federal, ele não pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade, porque a forma de verificação se essa lei ou ato normativo está ou não dentro do nosso ordenamento jurídico não é feito pela compatibilidade formal material com a Constituição, tá? Porque ele não foi produzido ao tempo em que a Constituição já existia. Aqui, a resolução dessa questão, ela não é feita através do controle de constitucionalidade, mas sim através das normas gerais de eficácia temporal das normas, tá? Ou seja, nós temos aqui uma lei ou ato normativo federal anterior à Constituição Federal. Se ele estiver contrariando a Constituição que veio posteriormente, por ela ser uma regra nova, não só hierarquicamente superior, mas principalmente por ser uma regra nova, ela revoga todas as regras, normas a elas contrárias. Então, essa questão é resolvida simplesmente pela resolução de direito intertemporal que vocês estudaram lá no primeiro ano, tá? Com o professor de Direito Civil, quando estava estudando a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, tá bom? A Constituição é norma nova e ela revoga todas as anteriores que com ela sejam incompatíveis, tá bom, pessoal? Entendido? Então não precisa invocar aqui as normativas do controle de constitucionalidade, até porque para se ter um controle de constitucionalidade, a lei ou ato normativo, eles precisam ser produzidos à época da contemporaneidade, à época da vigência da Constituição. Qualquer lei ou ato normativo anterior não pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade, mas sim vai ser verificada a sua compatibilidade com a Constituição no aspecto intertemporal, né? O ministro Sidney Sanches até explica isso, ele fala, poxa, se a Constituição é tão importante a ponto de determinar todo o ordenamento jurídico, ou seja, estabelecer quais leis ou atos normativos são com elas compatíveis ou não, e só pode fazer isso, por que ela, se ela pode fazer o mais, por que ela não pode fazer o menos, que toda outra lei pode fazer, que é simplesmente revogar as disposições que com elas são contraditórias, né? Então você resolve essa questão por uma simples questão de direito intertemporal, que está previsto lá na nossa norma de introdução ao direito brasileiro. Tá bom, pessoal? É por esse motivo que lei ou ato normativo anterior à Constituição de 88 não pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade. Vocês podem observar que eu estou falando sempre em controle
com, aí eu paro. E só letra. Sem do de constitucionalidade. Na ADI. Tá bom? Porque ele pode ser objeto de controle concentrado em sede de ADPF e em sede de controle difuso. Tá? São exceções que acabam sendo pegadinhas em concurso público. Tá bom? Então, continuando. Já expliquei para vocês, né, que é a constitucionalidade superveniente, que ela não é admitida pelo STF, disse os fundamentos, tá bom? E aí, devo explicar para vocês a seguinte situação, pessoal. O que é esse caso das contribuições à emenda constitucional 41? O que é isso? É o seguinte. Pessoal, antes da emenda constitucional 41, salvo engano, ela é de 2003, eu não anotei aqui o ano, mas salvo engano, ela é de 2003. No nosso ordenamento jurídico, as pessoas que eram aposentadas e os pensionistas, os inativos de um modo geral, eles não pagavam um tributo que os servidores ou os trabalhadores da ativa pagavam, que é a contribuição para o regime de previdência social, tá? Isso é um tributo, vocês vão estudar lá no 5º ano em Direito Tributário, provavelmente com o professor Cícero, tá? E é um tributo que antes da emenda constitucional 41, somente era pago pelos servidores ativos, os servidores que estavam trabalhando, servidores que ainda não tinham se aposentados. Tá? Perfeito. Ou seja, as pessoas que recebiam pensão ou aposentadoria, elas recebiam porque trabalharam durante lá, em regra, 30 anos, adquiriram o direito de receber esse benefício social, aposentadoria, e elas somente recebiam aposentadoria e não precisavam pagar contribuição para, né, esse grande cofre que paga as aposentadorias das pessoas. É assim que funciona o sistema previdenciário, não sei se vocês já estão estudando, mas vão estudar também, provavelmente com a professora Nara, lá na frente. Como é que é feito isso? As pessoas da ativa, elas contribuem, elas pagam um tributo chamado contribuição, é um dinheiro que é depositado num grande cofre, tá? Junta todo esse dinheiro e paga aposentadorias, pensões e outros benefícios para as pessoas que estão na inatividade. É assim que é feito o pagamento das aposentadorias. Em regra, não é o governo que paga, em regra, não cai do céu, não vem do espaço, são as pessoas que trabalham na atividade que acabam pagando a aposentadoria de quem já está na inatividade. E antes da emenda constitucional 41, era assim que acontecia. Depois da emenda constitucional 41, tanto as pessoas que estão na inatividade pagam percentual do seu salário para pagar a aposentadoria das pessoas, como as próprias pessoas inativas, os aposentados, pensionistas e outros beneficiários, tanto eles também pagam percentual da própria aposentadoria para contribuir para o regime de previdência. Entendeu? Então, antes da emenda constitucional 41, eles não pagavam nada, e depois da emenda constitucional 41, passaram a pagar um certo percentual em cima da sua aposentadoria para contribuir com o regime de previdência. Tá? Isso aconteceu por quê? Porque hoje, o ano passado foi a grande discussão do ano a respeito da Previdência Social, justamente por causa disso, porque se trata de uma situação muito complicada, os cálculos devem ser feitos corretos, porque senão leva qualquer país à barrancota. Você vai ter muitos aposentados, poucos trabalhando, poucos produzindo, ou poucos conseguindo produzir o tanto de riqueza necessário para sustentar os aposentados, isso pode dar uma conta que não vai bater. O Regino pode explicar melhor para vocês aí posteriormente. Vamos ficar aqui só no caso do direito. Então, a emenda constitucional ela fez isso. A partir da emenda constitucional 41, foi possível cobrar dos inativos um percentual, que é a contribuição, é um tributo para colaborar com o pagamento de todos os inativos, tá? Do regime de previdência. Antes disso, a Constituição não deixava. E o que acontecia? Alguns estados produziram leis cobrando de seus inativos a contribuição, antes da emenda 41, antes da Constituição Federal permitir. Tá bom? Posteriormente, vem a Constituição Federal, né, e é modificada pela emenda constitucional 41, ou seja, alguns estados cobravam antes e esses, né, servidores inativos, sindicatos, etc e tal,
através dos legitimados, eles propuseram ADIs e utilizaram como parâmetro que a norma constitucional que diz assim, não é possível cobrar contribuição dos inativos, dos aposentados, pensionistas, etc. Porque a Constituição não deixa. Ou seja, essa lei estadual que está instituindo essa contribuição, que está instituindo esse tributo, que está instituindo essa exação, tá? Essa prestação pecuniária que eu devo pagar de forma compulsória, ela é inconstitucional, essa lei, porque ela está contra a Constituição Federal. E aí as ações diretas foram propostas. Porém, antes do julgamento dessas ações diretas, veio a modificação do parâmetro constitucional, que é o que a gente está estudando aqui. Essa modificação que foi feita através da emenda constitucional 41. E a partir da emenda constitucional 41, a Constituição vai dizer justamente o contrário. O que antes ela dizia que era proibido, ela fala, não, agora é permitido. É permitido cobrar a contribuição dos inativos. Beleza? E aí, pessoal, como é que fica essa questão aí? Nós temos aí uma lei estadual que era tida como inconstitucional, né? Com o primeiro parâmetro da Constituição, que agora se tornou um parâmetro histórico. Esse parâmetro foi modificado pela emenda constitucional 41, é o novo parâmetro que a gente vai chamar agora, permitindo a exação tributária. O que acontece com essas ADIs que eu já ensinei para vocês? Por favor, me respondam. Me digam que vocês já aprenderam essa parte. O que acontece com essas ADIs quando há modificação do parâmetro? E a questão vai ficar mais enrolada ainda, tá? Eu vou precisar da atenção de vocês. Eu preciso saber que tem uma conexão aqui entre a gente. Lohana, Maria Lohana, são extintas se houver modificação substancial. E no caso, houve modificação substancial, né, Lohana? Afinal de contas, o texto constitucional que antes proibia, agora está permitindo, ou seja, coisas bem contraditórias. É uma modificação substancial. Saiu de um extremo para o outro extremo, né? Então, a regra é que são extintas. Lohana, e você está correta, é isso que acontece no nosso ordenamento. A gente vai ali, olha para a jurisprudência do STF, vê o passado e ele fala, não, a gente tem feito isso, feito isso, feito isso. Mas, Lohana, nesse caso, exatamente nesse caso, o STF iniciou uma exceção. Tá? Então, você não é culpada por ter errado nesse caso, porque esse caso foi escolhido para o STF criar uma exceção, que é o que a gente vai estudar. Tá bom? E essa exceção tem mais um complicador, porque eu só vou deixar para explicar na próxima aula, eu vou apenas iniciar esse complicador. Imagine a seguinte situação. Imagina aí. Voltamos para o nosso exemplo. Rio de Janeiro editou uma lei cobrando o tributo de contribuição dos inativos ao tempo em que a Constituição Federal não permitia isso. Foi proposta ADI contra essa lei, dizendo que essa lei é inconstitucional. No começo, lá na propositura, foi pedido uma cautelar. Tá? Pedido uma cautelar para suspender os efeitos dessa lei. E essa cautelar foi concedida. Essa medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade foi concedida. Ou seja, propôs ação declaratória de inconstitucionalidade. Tá? A lei, que ela tem presunção de constitucionalidade, ela estava produzindo seus efeitos, ou seja, o Estado do Rio de Janeiro estava cobrando o tributo dos inativos para colocar dentro do cofrezão do regime de previdência social do Estado do Rio de Janeiro. A partir do momento em que foi proposta a DI e foi pedido a medida cautelar, e essa medida cautelar foi deferida pelo ministro relator, os efeitos dessa lei foram suspensos, embora a lei não tenha sido declarada ainda inconstitucional, porque isso só pode, né, ser feito após o julgamento do Pleno do STF. Mas foi concedida a medida liminar, suspendeu os efeitos, ou seja, a partir da concessão da medida liminar, o Estado do Rio de Janeiro não mais poderia cobrar a contribuição dos inativos. Só que, como ocorre com muitas ações diretas de inconstitucionalidade,
essa ADI ficou parada tanto tempo que, posteriormente, veio uma emenda constitucional, modificou o parâmetro do bloco de constitucionalidade, permitindo agora a exação, tá? A exação por parte do Estado do Rio de Janeiro de, né, cobrar do seu inativo a contribuição para o regime social de previdência do Estado. Se você fosse seguir a regra geral, como a Lohana falou, ocorreria o quê? A extinção da ADI, sem julgamento de mérito. A extinção da ADI, o que ela faria? Ela levaria à perda de eficácia da medida cautelar, porque a medida cautelar é uma medida acessória que está dentro de um processo principal, que é a ADI. Se o processo principal cai a medida cautelar também. E se a medida cautelar perde eficácia, qual era a eficácia da medida cautelar? A eficácia da medida cautelar era suspender os efeitos da lei do Estado do Rio de Janeiro que estava cobrando. Ou seja, a ADI é extinta sem resolução do mérito, acaba com a medida liminar, então, pela lógica, o Estado do Rio de Janeiro pode voltar a cobrar o tributo dos inativos. É essa realmente a lógica que eu estou falando para vocês? Eu vou deixar essa questão aberta, tá, pessoal? Espero que vocês pesquisem para a gente comentar mais sobre ela, saber se essa lógica está correta ou não, se esse silogismo está correto ou não, se é exatamente isso que ocorre ou não, tá bom? Aqui eu termino a aula de hoje, a gente continua essa parte na próxima aula, tá bom?